Olá, começa agora o primeiro episódio do Contrafluxo, o seu podcast sobre educação, cultura, política e ciência. Toda quarta-feira, às 16 horas, convido você a ouvir um novo tema por aqui. Este programa é apresentado por mim, Amanda Medeiros, jornalista e pesquisadora em comunicação, e por Valcidney Soares, estudante de jornalismo. Olá Amanda, olá ouvinte, seja bem-vindo a esse primeiro programa que, no ano do centenário de Paulo Freire, discutirá o pensamento do educador e a sua potência política. Estaremos por aqui toda quarta, sempre na contramão da mídia tradicional. Contrafluxo. Patrono da educação brasileira, Paulo Freire é hoje um dos maiores pensadores do mundo. Na sua proposta de educar para libertar, Freire formou sujeitos políticos. Não por acaso o pensamento freiriano, considerado por muitos como subversivo, é até os dias atuais alvo de censura. Para tratar do assunto, no programa de hoje conversaremos com o professor emérito da UFRN e pesquisador do tema, Willington Germano, e com a pedagoga e memória viva do projeto 40 Horas de Angicos, Eneide de Araújo. Então, para começar, professor Willington, eu queria que você falasse um pouco sobre a essência do pensamento freiriano, o educar para libertar, né? E o contexto nacional também que foi possível que Freire colocasse em prática as suas ideias. Bom, eu gostaria de saudar os meus colegas dessa jornada freiriana em celebração ao centenário desse grande mestre do pensamento que é Paulo Freire. Dizer que é muito importante refletirmos no contexto como esse que nós estamos vivendo, em que o espectro do autoritarismo volta a rondar o país. Refletimos sobre pessoas que pensaram o país, pensaram a educação, pensaram um mundo melhor no passado, mas cuja potência do pensamento chega até hoje pela profundidade das suas reflexões. Em primeiro lugar, o contexto em que Paulo Freire emergiu, em que seu pensamento emergiu e que inspirou todos aqueles movimentos de educação e cultura popular dos anos 60, é um contexto do ponto de vista interno do Brasil de intensas mobilizações populares. Eu estou me reportando um período que vai dos anos de 1960 a 1964, quando ocorre o golpe militar. E é bom lembrar que, naquele contexto, houve uma tentativa de impedir a posse de João Goulart, houve uma tentativa de golpe militar, mas houve também resistência em todo o país, inclusive setores militares que resistiram ao golpe. E João Goulart assumiu e vai levar adiante toda uma série de reformas, chamadas reformas de base. Então, no país havia grandes mobilizações, foi um momento de invenção democrática muito grande, de mobilização de trabalhadores, de avanço das lutas trabalhistas, um movimento de grande mobilização no campo brasileiro, uma novidade, com a criação das ligas, a fundação das ligas camponesas em Pernambuco, cujo presidente, João Pedro Teixeira, foi assassinado de emboscada, com o caderno e o lápis na mão, o símbolo da escola, símbolo da libertação. Aqui no Rio Grande do Norte, por iniciativa da Igreja Católica, de setores reformistas da Igreja Católica, os sindicatos rurais, emergiram os sindicatos rurais. Então, era um momento de grande efervescência social e política, e o Nordeste, principalmente, era uma região em que essas mobilizações ocorriam de forma muito forte. Então, é nesse período que surge uma série de movimentos de educação e cultura popular, todo o país, mas principalmente no Nordeste brasileiro. Todo aquele movimento de educação e cultura popular era uma das formas de lutas, então, existentes naquele momento. Professor, e mundialmente, qual era o cenário político daquele momento? No contexto internacional, vamos lembrar que no pós-guerra se desenvolveu o que se chamava Guerra Fria, porque a Guerra Quente aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Após a Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, propriamente, há todo um conflito, né, entre Ocidente e Oriente, entre socialismo e capitalismo, entre União Soviética e Estados Unidos, etc. É nesse contexto. E nesse contexto, o chamado Terceiro Mundo, guerra de libertação. Que guerra de libertação é essa? Guerra de libertação do domínio colonial. E na América Latina, nesse período, havia eclodido a Revolução Socialista de Cuba. E grandes mobilizações aconteciam na América Latina, reformistas. Então, esse é o contexto na qual o movimento de educação e cultura popular vão emergir, vão ganhar força, e esse é o contexto na qual emerge o pensamento, a atuação de Paulo Freire. Paulo Freire, então, é um sujeito
para aquele processo, ele vai inspirar muito aqueles movimentos, mas também é decorrência, não é? É um resultado desse contexto. E aqui no Rio Grande do Norte, que eu gostaria de me reportar, vai ser um campo muito forte da educação popular. Em primeiro lugar, vai ter a experiência de Angicos, que é a experiência das 40 horas de Angicos, que é Paulo Freire, está à frente do pensamento, a atuação de Paulo Freire, o seu pensamento. Né? É isso que vai colocar Paulo Freire conhecido no Brasil e no mundo. O Rio Grande do Norte vai ter, é muito forte, como eu disse, porque aqui é que emerge as escolas radiofônicas da Arquidiocese de Natal, e depois se transforma em movimento de educação de base, e a partir de Natal se expande pelo Brasil. É aqui que vai se desenvolver o magnífico programa de educação e cultura popular chamado De Pé no Chão Também Se Aprende a Ler, na época do prefeito de Chão Maranhão, uma bem-sucedida articulação entre política educacional e política cultural, e onde vai acontecer Paulo Freire. Então, há essa dimensão. Professor, então a educação e política sempre caminharam muito juntas, né, na obra de Paulo Freire. Os ataques que ele sofreu, por exemplo, do projeto Escola Sem Partido têm relação com isso, mas é possível dissociar esses dois temas? Absolutamente. O primeiro livro de Paulo Freire se chama Educação como Prática de Liberdade. A ideia de liberdade, a ideia de enfrentar a opressão, as diferentes formas de opressão, uma educação dialógica com base na realidade. E a palavra conscientização é a palavra-chave, não é, do pensamento de Freire. Não é? Então, não é possível. Todo ato educacional, dizia Paulo Freire, é um ato político. Não é? A ideia de Paulo Freire é sempre mudar. Ele se identificava com os esfarrapados do mundo. E uma frase que me lembra um escritor chamado Frantz Fanon, que entre os seus livros escreveu um chamado Os Condenados da Terra. Eu vejo em Freire, eu não sei se ele leu Fanon na época, mas esse link da dimensão colonial e da dimensão interna. Então, a ideia de politização, de conscientização, não é? A ideia da educação para mudar e não para conservar estruturas injustas. E uma educação dialógica. É por isso que o livro dele chamado A Pedagogia do Oprimido, que é um dos livros mais traduzidos e mais estudados no mundo, no campo da educação e mesmo em outros campos, ele faz a distinção entre a educação bancária, na qual o professor despeja conhecimentos na cabeça dos estudantes, e a educação problematizadora, que é essa que ele põe em prática, de problematizar o que está vivendo. E é dialógica porque não há um sujeito e um objeto no processo educacional, há sujeitos envolvidos, não é? Na descoberta do mundo. Não é? Não se trata apenas de aprender a ler, escrever e contar, mas de fazer uma leitura crítica do mundo. Por isso que Freire foi perseguido. Não é? Os regimes autoritários e ditatoriais, onde quer que eles tenham existido, um dos alvos prioritários da sua ação é a educação e a cultura, em qualquer quadrante. Aqui no Brasil, com o golpe 64, todos nós sabemos que uma das primeiras ações foi a invasão e a sede da União Nacional dos Estudantes no Rio de Janeiro. Foi incendiada, invasão incendiada. Nós vimos aqui invasão de universidades, tropas militares. Todo aquele movimento de educação e cultura popular foram destruídos, a campanha Pé no Chão foi fechada, foi destruída, as bibliotecas fechadas, fala-se que acampamentos foram incendiados, e Paulo Freire foi preso, não é? Naquele período, foi preso, e acabou sendo exilado. A equipe de Paulo Freire, uma parte da equipe de Paulo Freire, que trabalhava com ele aqui no Rio Grande do Norte, foi dar um treinamento em Sergipe quando chorou o golpe militar 64. Olha, eles foram presos na estrada, não esperaram nem que eles chegassem em Natal. Eles foram dar, a partir do que aconteceu no Rio Grande do Norte, a Aliança para o Progresso logo cessou, logo suspendeu o financiamento de Paulo Freire, suspendeu, mas o governo João Goulart levou esse programa para o nível nacional. Então, Paulo Freire vivo, a equipe foi preso, mas hoje Paulo Freire, morto, está sendo um alvo de perseguição. Olha o que é isso, esses atos de desrespeito à interdição ao pensamento crítico. Realmente o contexto exigia certo posicionamento, né? Mas eu diria que Paulo Freire ele foi muito ousado também. Ele tocou um projeto, né, de estímulo ao pensamento crítico numa época em que esse tipo de pensamento era rotulado como subversivo. Assim como é hoje, né, professor? A história se repete, a gente vê disseminada a ideia de que educar para libertar é o caminho da subversão, infelizmente.
A gente tem hoje um governo que aposta em silenciar pela ignorância. É algo como, vamos bloquear o pensamento crítico porque a ignorância vai facilitar que o nosso projeto de governo autoritário, né, consiga seguir sem muitas barreiras. Mas já conversando aqui com a professora Eneide, eu queria que ela nos contasse um pouco sobre a experiência que viveu quando fez parte do projeto 40 Horas de Angicos. 63, cheguei em Angicos, um grupo de jovens que foi apresentando assim nas ruas, um carro com um aparelho de som, aqueles microfones grandes, não é como esses carros de som de hoje, não. E convidando os adultos para estudarem. Eu tinha 6 anos e ficava sempre ali por fora brincando, aí eu vi, entrei e chamei minha mãe para ver. Quando ela chegou, esse pessoal desceu, entraram nas casas, conversaram bastante, um na minha casa, outro para a casa do vizinho, assim, se distribuíram e conversaram bastante. E não se repetiu só um dia essa conversa, depois elas voltaram, conversaram. Então, minha mãe ficou sabendo, né, elas informaram direitinho, falaram para meu pai, quando ele chegou do trabalho, meu pai era agricultor, ele trabalhava nos sítios, né, que não era dele, e chegava em casa assim à noite, ele mesmo cansado, ele tinha muito desejo de aprender. Ele se chamava Severino, e ficou tudo combinado para irmos para a escola. Eu não sabia ler ainda. Eu tenho uma irmã que já sabia, tinha 11 anos, ela já era alfabetizada na escola, já lia tudo. Lia para meu pai, literatura de cordel. Eu tinha muita vontade de fazer aquilo e eu não aprendi, então eu só decorava. Eu decorava, se ela errasse uma coisa, eu já sabia onde era. Aí ocorreu que no primeiro dia, todos reunidos lá na casa, porque não existiu escola disponível para o projeto, não. As salas das casas, dos moradores. Quem tinha uma casinha com a sala maior, aí permitia que lá ocorresse, não é, o Círculo da Cultura. Então, a casa da minha avó tinha uma sala grande, ela aceitou. Isso estou me referindo ao bairro onde eu morava, porque eu conhecia, não é? Aí tinha mais umas 2 casas que aceitaram, e essa que eu fui, não fiquei na casa da minha avó, porque foi pelo que elas listaram lá, separaram lá. Então, se a gente deu para outra casa, fomos para outra casa. E foi muito bom, porque, sim, na primeira noite não aconteceu a aula, porque faltou um material. Aí se viu o comentário, meu pai e os outros dizendo, não vem nada para pobre, não, quando o pobre quer aprender a ler, olha, não tem. Mas, assim, tipo reunião, elas prometendo que ia chegar o material e que realmente a aula ia começar. E começou, sim, não demorou. O nome da minha monitora, que nós chamava professora, era Valquíria Félix. Eu tive o prazer de 50 anos depois conhecê-la de novo, né? Porque eu não lembrava mais. E, então, ocorria todas as noites. Era um tempo curto, eu não sei quantas horas dava de aula, mas sei que era um tempo curto, porque os adultos tinham sono, aí ia trabalhar no outro dia, então ela não forçava muito, não é? E nem deixava o aluno perder aula, devido ser tudo perto. Se um faltasse, ela ia lá na casa buscar. Às vezes papai dizia, estou cansada, dona Valquíria. Não, seu Severino, pode perder hoje não, porque se perder vai ficar difícil amanhã. E eu sei que muitas vezes meu pai chegava muito cansado, eu tinha que ir aprender e chegar a ensinar para ele. O que eu aprendia lá, eu ensinava a ele quando chegava. E foi acontecendo, não é? As palavras, eu gostava muito de aprendê-las, porque sabe o que é filmado, não é? A criança gosta muito, então era apresentada certamente com slides, não é? Aquelas palavras no quadro de giz ou na parede, palavras conhecidas, panela, tijolo, essas coisas de cozinha mesmo, ou sapatos, belota e outras coisas. Então, na palavra tijolo, eu fiquei muito contente, porque meu pai sabia tudo do tijolo. Aí eu não ficava para trás, tudo que ela perguntava, ele sabia. Sabia, porque primeiro tinha essa aula em que explorava a fala da pessoa, não é? Primeiro, perguntava quem conhecia, onde era feito, se ali por perto alguém fazia tijolo, se da sala alguém fazia, se vendia, quanto era, quem ganhava mais, se era o dono lá do lugar onde eles faziam o tijolo, se era eles que faziam e vendiam. Tudo isso ia se esclarecendo. Eneide, e sobre as aulas de politização? A aula de politização falava das leis da Constituinte, falava de reforma agrária, falava tanta coisa que dos direitos
do cidadão, né? Porque explicava não era só você ter sua identidade, se você era um cidadão. Você tinha que fazer valer, fazer uso dos seus documentos e não ficar o tempo todo inferior às outras pessoas, né? Que as pessoas eram iguais. Tudo isso ocorria na aula de politização. Eu gostava muito. Tinha um soldado de polícia que estudava e ele nunca tinha tido direito às férias. Ele não sabia que tinha direito às férias. Então, depois que ele aprendeu, teve direito, reivindicou e teve direito às férias. E eu consegui memorizar isso até que fiz com alunos meus, quando fui ser professora. Aí acontece que, depois dessa aprendizagem lá, na sala de aula, muita gente mudou de vida, realmente porque se politizaram, né? Eles viram que precisavam as coisas e tinha meios de buscá-las. O meu pai foi porque ele trabalhava assim, às vezes nem vinha dormir em casa com a família, porque o tempo não dava. Então ele resolveu o quê? Ser pedreiro. E aqui tem muitas casas ainda construídas por ele, a igreja, meu pai também trabalhou na construção da igreja. E tudo isso eu ia vendo, e lá, ainda durante a aula, eu me descobri que queria ser professora. Então eu dizia assim à minha mãe: mãe, eu quero ser Dona Valquíria. Mamãe dizia: e você quer ser ela? Eu dizia: eu quero. Ela dizia: mas você não é Eneide? Eu dizia: eu sei não, eu quero ser Eneide Valquíria, mas eu vou ser ela. Mas o que eu queria mesmo era aprender com ela, como ela aprendia e como ela ensinava. Eu achava muito bonita aquela forma, porque é bem verdade que enquanto a gente ensina, está aprendendo também, como diz Freire. E eu falei para meu pai, quando eu crescesse, ia ser professora. Ele: está certo, minha filha, vai ser professora. Eu tinha muito incentivo. O meu pai nunca deixou de nos incentivar, principalmente depois que ele estudou. Incentivava, comprava tudo que a gente precisava para a escola. Tudo sem desperdício, porque naquela época não podia desperdiçar nada, pouco dinheiro em casa, e teve outras pessoas também. Minha mãe também, que não quis ficar só no lar, ela quis aprender corte e costura. Aí meu pai teve que pagar o curso para ela. Ela aprendeu e ficou costurando, né? Ali ela adquiria algum dinheiro também que ajudava a família. E outras pessoas que eu conhecia, como o seu Antônio, que foi orador da turma no final, ele foi ser comerciante. E mais à frente, meu pai também foi ser comerciante, foi vender muita coisa. E, por sinal, eu achava muito interessante, que ele ia comprar as coisas fora para vender, e ele não errava o ônibus, porque ele disse que, e nem queria perguntar a ninguém, porque ele acho que ele tinha orgulho de saber ler e de se virar sozinho, né? Que relatos inspiradores, assim, né? Você trouxe aí, na simplicidade do seu relato, histórias, assim, vivências, né? E o mais importante, entendendo o aluno como sujeito ativo, né? Você tentou levar ali para a sala de aula o que você aprendeu. Então, aqui já voltando um pouquinho para o professor Williton, o pensamento de Paulo Freire ele não ficou lá atrás, né? A gente sabe que o pensamento veio, hoje, como eu já comentei também, a gente está vendo de novo ataques, né? Determinados tipos de eventos de censura que foram muito característicos dos regimes ditatoriais, não só aqui no país. E aí a gente tem que falar sobre a potência do pensamento freiriano, né? Então, o que é hoje, como é que você enxerga, em que termos se transparece essa potência do pensamento freiriano? Pela sua permanência no tempo, Amanda. Não é? Então, é um pensamento que se tornou clássico. E um pensamento clássico é aquele que se renova, que se atualiza. A potência do seu pensamento está dada, por exemplo, pela sua presença em diferentes ambientes. Por exemplo, o pensamento de Freire está presente nos trabalhos que o professor Paulo Pailano desenvolve magnificamente no litoral da Paraíba, com indígenas, com quilombolas. Então, nesse Brasil profundo, está presente também através de Freire, o pensamento de Freire nas grandes universidades do Brasil e do mundo. Não é? Há pouco tempo houve um movimento da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, para substituir um monumento de um escravista e colocar no seu lugar Paulo Freire. E isso é a celebração imensa do seu pensamento, que dá conta da sua potência. E a sua potência é tamanha que nós estamos vendo, como você disse,
A repressão é o seu pensamento. Mesmo morto, ele está sendo alvo, não é, de perseguição. Mesmo morto, Freire está sendo perseguido. A tentativa de retirar o título de Freire como patrono da educação brasileira. Nós sabemos, eu tenho sempre lembrado nas minhas falas, que uma das primeiras ações, tão logo ao golpe de 2016, que foi a invasão armada, veja só, Amanda, invasão armada à Escola Nacional Florestal Fernandes, lá no Paraná, que era uma escola do MST, com pensamento de Freire. Essa escola foi financiada com donações de gente como Chico Buarque, como Saramago, como Sebastião Salgado, uma escola que recebe professores de diferentes partes do mundo. Houve uma invasão armada. Nós vimos em Pernambuco, há pouco tempo, um ano atrás, mais ou menos, a repressão ao Centro Paulo Freire, né, também do MST. E nós vimos também, por ocasião da ocupação do assentamento em Minas Gerais, o trator passou por cima da escola Eduardo Galeano. Olha que coisa. E hoje, essa celebração que está havendo em todas as partes, dá conta da sua potência. Freire está presente em Nova York, está presente em São Paulo, está presente aqui na nossa conversa, está presente na UFRN, está presente no Amazonas. E é justamente porque é um pensamento de reflexão crítica, voltada para a desconstrução da opressão, em busca de um mundo melhor. E é claro que os regimes autoritários, eles querem interditar esse pensamento, porque esse é um pensamento que possibilita a pessoa fazer escolhas. Eu acho que o depoimento de Eneide mostrou muito bem. As pessoas poderem fazer escolhas morais, éticas, não é? Então, se trata de interditar. Saber fazer uma leitura de um jornal da televisão, buscar a sua cidadania. Eu queria salientar que, por ocasião do golpe militar de 64, aqui em Natal, a repressão principal que aconteceu na prefeitura, que era o prefeito de João Maranhão, foi em cima da educação e da cultura. A repressão principal. E nós não podemos esquecer a frase que o coronel Darcy Lázaro, que foi o comandante de uma das invasões à Universidade de Brasília, ele disse a seguinte frase: se essa história de cultura vai atrapalhar e endireitar o Brasil, vamos fechar a cultura por 30 anos. Não é? Então, é um pouco o clima que nós estamos vivendo no Brasil, e se Freire está sendo perseguido, é porque ele incomoda. E se ele incomoda, é porque mostra a potência do seu pensamento. Né? Olha, e que conversa também muito potente, hein? E aí, para fechar, né, essa conversa, esse papo, queria saber também da Eneide, né? Ela própria já falou que foi professora também em Angicos, formada pela UERN, incentivada também pela experiência, né, das 40 horas de Angicos. Eu queria saber da Eneide como é que ela vê hoje a atualidade do pensamento freiriano, se ela acha que está sendo aplicado ainda nas escolas, se ela acha que ainda é importante manter essa aplicação do Paulo Freire dentro das escolas aqui no Brasil, em Angicos. Ele não falou que seria uma metodologia, ele falou de proposta, não é? Eu acho de suma importância, porque pode ser aplicada ao adulto e à criança. Em todos existe um bom êxito. Então, o que é bom pode permanecer, não é? Porque em educação popular, a gente vê o exemplo. Em educação popular, eu só quero 4 meses para alfabetizar qualquer um. Eles dão 9 meses. Eu alfabetizo no quarto mês, o restante a gente vai fazer poesia e cordel, que eu gosto, e soneto, que ensino eles a fazerem. E projeto para reivindicar as coisas do município. Então, como é que se pode dispensar uma metodologia dessa, que nos fornece tudo? Ela é libertadora, ela é democrática. Tem tantos sinônimos bons para a metodologia freiriana. Eu não abro mão, assim, de chegar numa escola e de lutar por ela. Só que as escolas, pelo menos aqui em Angicos, ela é pouco vista e pouco conhecida. No tempo que eu aprendi com 6 anos, a professora, quando eu cheguei na escola, não tinha visto falar nisso, não. Tinha visto falar em círculo de cultura, não. Dizia, vocês estão indo para essa escola das professoras em casa que tem um bolo na mão do menino que não aprende. Eu digo, de jeito nenhum. Aí eu disse, por que você não foi lá de noite? Aí ela, não vou perder meu tempo, ia perder meu tempo. Aí foi o tempo que Paulo Freire ficou calado, né, no exílio. Aí aqui em Angicos acabou, não se falava de Paulo Freire. Aí depois foi que veio à tona. Mas foi muito tempo que aqui ninguém conhecia, os professores não conheciam. Eu só vim ver falar nele já na faculdade. E eu não fiz minha faculdade assim, muito cedo, não. Eu tinha idade avançada já.
Agora, fui professora desde 16 anos, porque aqui era assim, terminou o ensino médio, a disciplina que se sai melhor, a pessoa podia ensinar, porque não tinha outros formatos. E assim eu fui ensinando por aqui, até que me qualifiquei em magistério, depois de magistério, veio a pedagogia. Eu não realizei meu sonho total, porque eu não cheguei assim a um mestrado. Eu queria tanto ser professora numa universidade, tinha que ter doutorado. Mas eu passei lá dando palestras, de todo jeito eu pisei no chão de lá, fazendo alguma coisa. Neide, não tenha dúvida, assim, da sua contribuição, né, para a disseminação do pensamento freiriano. Às vezes, a gente tem esse sonho mesmo, né, de ocupar os bancos, os espaços nas universidades, mas isso não diminui em nada o seu trabalho, né, essa vontade de construir conhecimento, de ajudar. E a gente vê no teu exemplo e nas falas aqui, na sua fala e na fala do professor Williton, o quanto Paulo Freire esteve preocupado em formar um sujeito político, o sujeito que tinha noção do seu espaço no mundo, o sujeito que tinha noção do seu espaço na sociedade, de não ser um sujeito submisso, né? De ser um sujeito ativo. O fato de não ter um mestrado, um doutorado, tem tanta gente com mestrado e com doutorado que nega Paulo Freire, que não se preocupa em educar as crianças em casa. Então, assim, muito parabéns pelo seu trabalho e não sinta menos, assim, você realizou sonhos, né? Bem, sendo eu ainda não é memória viva de Paulo Freire, eu me sinto muito feliz em fazer parte desses trabalhos, porque está em mim a contribuição para a educação. Eu ter participado desse podcast com vocês, eu me sinto assim lisonjeada, porque é como para mim se estivesse renascendo tudo de novo, toda a minha vida, toda a história da minha vida. Eu terminei de escrever um livro à mão, né, escrevi à mão. Aí está sendo já preparado, porque eu gostaria de publicar, mas ainda não sei quando, viu? Bom, Paulo Freire vive, não é? A potência do seu pensamento está aí. Eu queria agradecer o convite de participar desse podcast, né? E acho que é importante disseminar essas informações. Se Freire deixou de ser conhecido, dá conta porque tentaram apagar o nome da história, da memória, né? Mas a potência do seu pensamento faz com que ele vive. A sua obra, a atualidade da sua obra, a profundidade das suas reflexões, o seu legado de vida, a sua humanidade, a sua amorosidade. Foi muito bom ter lembrado essa dimensão da amorosidade, uma educação dialógica, libertadora e amorosa, humana. Isso é Freire. Contrafluxo. Paulo Freire vive e o Contrafluxo estreando com chave de ouro com duas pessoas referência. O professor Williton, referência sobre os estudos e a obra de Paulo Freire, e também com Eneide, uma memória viva, um exemplo claro do que foi a aplicação do pensamento freiriano no interior do Rio Grande do Norte. Para saber mais sobre o assunto, recomendamos o livro O Educador, um perfil de Paulo Freire, de autoria de Sérgio Haddad e lançado pela editora Todavia. Um oferecimento da Cooperativa Cultural da UFRN. Estamos chegando ao fim desse programa, mas não esqueça de nos acompanhar pelas redes sociais. Lá é o espaço para você se informar sobre o tema da próxima semana e, claro, espaço de interação com a gente. Então não deixe de mandar o seu feedback e sugestões de novas pautas. Instagram, @programa Contrafluxo e Facebook, Programa Contrafluxo. Nossa agenda você já conhece. Toda quarta-feira, às 16 horas, na sua plataforma de áudio preferida. O seu podcast na contramão da mídia tradicional. O Contrafluxo tem o apoio do Adurne Sindicato, apresentação de Amanda Medeiros e Valcidney Soares, produção de Rebeca Souza, Liciane Oliveira e Rebeca Oliveira, edição de Rebeca Souza e operação técnica de Elan Aureliano.